O Banco Central subiu os juros pela quinta vez consecutiva porque a inflação está acima de 8% no acumulado de 12 meses. O problema é que isso pode aprofundar o quadro recessivo do país. Afinal, não é normal que uma economia estagnada, indo para a recessão, enfrente tanta alta de juros. Como sair dessa armadilha? Que perspectivas existem para a economia brasileira? É o que eu vou conversar com Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, e com Armando Castelar, professor da UFRJ e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE. Gente, primeiro começando o seguinte, o Banco Central fez certo, Zeina? E você acha, porque ele fez um comunicado muito lacônico, ele não disse o que ele pensa, só analisou a conjuntura e elevou a taxa de juros. Você acha que acaba aqui? Essa é a pergunta que não quer calar. Ou ele vai continuar subindo? Bom, tem várias coisas. Assim, eu não tenho dúvida o papel da política fiscal neste momento para ajudar o Banco Central. A política fiscal ela tem uma peculiaridade que ela afeta muito mais o que a gente chama o setor não comercializável, serviços. Né? Então, acho que essa rigidez da inflação de serviços, uma inflação de serviços acima de 8%, que é a grande preocupação, eu não tenho dúvida que o papel da política fiscal dos últimos anos foi essencial para gerar esse tipo de resultado. Quer dizer, então, porque o governo gastou demais, a inflação, nos anos anteriores, a inflação de serviços está alta, é isso que exatamente, né? Então, dá uma rigidez adicional, quer dizer, a inflação de serviços, ela é geralmente rígida no Brasil, no mundo, mas no Brasil ganhou uma rigidez maior e eu não tenho dúvida que na raiz disso tem os excessos fiscais. Agora, o fato é que na hora que você começa a fazer o ajuste fiscal, demoram lá 2, 3 trimestres para a gente ter o efeito na inflação. Né? Agora que a gente está começando a cortar despesa, quer dizer, vai demorar para a gente ter o impacto disso. Nesse aspecto, o Banco Central fica sem opção, porque nós temos agora uma chance, ao meu ver, grande de fato ter a convergência da inflação no ano que vem. Talvez não seja o 4,5%, mas enfim, eu acho que a gente pode chegar perto disso. E desperdiçar essa chance, eu acho que seria um equívoco. Né? Daí sim que a gente ia estar comprometendo o crescimento econômico. Então, você está dizendo que sim, o Banco Central fez certo em subir juros, porque agora é a única ferramenta que ele tem, é isso? É a única ferramenta que a equipe tem. É essencial garantir essa convergência e assim como a política fiscal, a monetária também tem a sua defasagem. Então, era importante esse movimento rápido para poder garantir essa convergência no ano que vem. E nessa questão de crescimento, ainda que tenha o seu custo associado, não tem jeito, tem excessos que estão precisando ser corrigidos, né? Agora, o ponto é que é o seguinte, se a inflação de serviços não cede, se a inflação de salários não cede, a nossa indústria não vai recuperar. Não tem jeito. Então, você evitar uma coisa pior agora, mas para contratar o não crescimento lá na frente, porque a indústria vai continuar nesse quadro terrível. E você, Armando, o que você acha? Fez certo e vai? Eu acho que fez certo. Acho que a inflação está muito alta. O Banco Central errou na mão do passado. Essa alta parece muito alta em relação, uma elevação muito grande em relação a onde estava, porque estava baixo, excessivamente baixo. O Banco Central, taxa de juros. Taxa de juros. Porque o ano passado ele parou no começo das eleições e ficou em 11. Não. Aí quando acabou as eleições, ele começou esse ciclo agora, né? Não, exatamente. E antes disso, ele derrubou a taxa de juros num patamar que era completamente incompatível com onde a inflação estava. Isso permitiu que as pessoas passassem a trabalhar com uma expectativa de inflação muito alta, acima de 6%. Esse é o grande risco que existe hoje em dia. Você faz uma correção de preços de eletricidade, de gasolina, com a questão dos impostos, em cima de uma economia que já trabalhava com uma inflação de faixa de 6,5%. Esse ponto é importante, que é o seguinte, ela está dizendo que a inflação é de serviços, mas aí o que está tendo um choque desse ano na economia é a inflação do preço administrado, ou seja, da energia. Quer dizer, adianta subir juros para se tem uma rigidez muito maior ainda, que é o preço decretado pelo governo? Não, sem dúvida. O nó é a inflação de serviços que tem girado acima de 8% já há algum tempo. Essa que isso aí que veio de herança, né? Essa que o veio de herança. O fato novo é a energia. A energia é uma coisa que você vai corrigir. Eu acho que existe mais preço de energia para corrigir para frente, mas o grande desafio é realmente trazer a inflação de serviços para baixo e não deixar que essa inflação seja contaminada pela alta energia. Afinal de contas, o pessoal de serviço também usa energia elétrica como a gente usa. O preço de serviço é preço livre, quer dizer, esse é um preço mais sensível à política monetária, né? Esse é sensível, mas como dizia a Zena, não é tão sensível assim quando você olha para trás, mesmo nos piores momentos, quando você olha
que aconteceu em 2003, que a economia teve um desempenho também muito fraco, o mercado de trabalho estava num desemprego muito alto, o máximo que a inflação de serviços caiu foi a 5%, na verdade 4,9%. É por isso que eu, ao contrário, eu não acho que ano que vem a gente vai ter uma inflação perto da meta. Eu acho que a gente vai ficar com alguma coisa perto de entre 6 e 6,5%. Porque eu acho que mas pelo menos dentro do espaço de flutuação, voltando para o espaço de flutuação possível, né? De novo, eu acho que tem que passar por alguma coisa. Eu só não acho que vai ser tão rápida, porque eu acho que a inflação de serviços não cai nessa velocidade não, toda. Pois é, porque não, o quadro agora de inflação de 8% e continuando a subir nos próximos meses, então isso é muito assustador. Muito. Se vocês dois acham que no ano que vem vai estar dentro do intervalo de flutuação, ou mais perto de 4,5%, ou mais perto de 6,5%, já é uma boa notícia. Eu estou procurando boas notícias na economia, está difícil de encontrar. Então, por favor, me dê uma. Agora, vocês dois não responderam a pergunta que eu fiz. Se é o fim do ciclo, ou seja, o Banco Central vai continuar subindo juros? Vai, Zena, você fugiu disso. Olha, ele certamente deixou uma porta aberta, repetiu o comunicado, e um comunicado tão lacônico, tão econômico ali, né? Obviamente é um Banco Central que está deixando as portas abertas e acho adequado que o faça, né? Tem incertezas aí que é natural que o Banco Central avalie nos próximos 45 dias. E aqui eu acho que o ponto é o seguinte, mas existe a chance dele parar, nem que seja uma parada técnica, para observar, ver como esses efeitos cumulativos estão se materializando. Então, eu acho que tem uma chance disso acontecer. Por quê? Porque uma variável que é chave para o Banco Central hoje é o mercado de trabalho, né? Menos o PIB, mais o mercado de trabalho. E, obviamente, o mercado de trabalho com todas as repercussões que tem na inflação de serviços, né? E a gente tem visto que o mercado de trabalho já tem uma cara totalmente diferente. Taxa de desemprego sobe, deve subir mais. A intensidade, difícil saber, porque a gente não sabe qual vai ser a procura por trabalho, qual vai ser essa volta das pessoas a procurar trabalho, que é uma coisa que estava tendo uma queda muito forte na taxa de participação, que a gente chama. Mas o fato é que a variável rendimento, né, o crescimento do rendimento já mostra sinais de acomodação. E isso é essencial, Miriam, porque se a gente não tiver redução da inflação de salários, né, e eu acho que a gente teria que ter queda de salário real este ano, compromete muito a dinâmica de inflação de serviços. E aqui um ponto... desculpa, eu vou, tô fugindo aqui, mas acho que esse ponto é importante. Não, você já disse que o Banco Central não deixou claro, né? Essa desinflação que a gente vai ter, daí a gente pode discutir a intensidade, se é de 8 e tanto para 6, para 5, enfim, mas é uma desinflação que a gente vai viver uma vez que sai a corcova de preços administrados. Isso traz um desafio que é o seguinte, o Brasil ainda é uma economia muito indexada, formalmente ou informalmente. Se os ajustes salariais forem feitos olhando a inflação passada, isso vai ser muito complicado para o ano que vem. Então, por isso que isso é tão importante para o Banco Central. Não é só olhar, na verdade, não é exatamente o quanto a taxa de desemprego vai subir, mas qual vai ser a flexibilidade de salários. Quanto maior a flexibilidade de salários, melhor para o Banco Central, melhor para as perspectivas de crescimento lá adiante e para a inflação de serviços. E aí pode ser que tenha uma chance da gente ter surpresas para o ano que vem. Agora, isso está em curso, esse fenômeno, esse ajuste está acontecendo. Então, de repente, a gente pode ter alguma boa surpresa e o Banco Central fala, olha, já dá para fazer uma parada técnica e aguardar. Só aguardar. Se não for suficiente, infelizmente, os dados de mercado de trabalho mostraram isso, né? Queda de renda e aumento do desemprego. E você acha que a recessão esse ano vai ser de que tamanho? Olha, a estimativa da gente é uma queda de 1,2% do PIB esse ano, é uma deterioração do mercado de trabalho, os números já mostram que isso começou. Já começou? Atingiu o rendimento, vinha atingindo o emprego, vinha tendo gente que voltava ao mercado de trabalho, mas pela primeira vez o dado de março mostrou também um aumento. Vocês têm noção, queda da renda. como economista, como é difícil explicar o jornalista de economia que tem que botar a cara na televisão e falar o seguinte... Olha que notícia boa, o desemprego aumentou, a renda caiu. Não é difícil. Essa é a parte mais difícil do meu diálogo com vocês. Eu acho que existe... Eu não a acho gente que explicou muito bem. Quer dizer, se você não tiver essa flexibilidade, você mantém a inflação de serviços alta demais. E é isso, contra isso que o Banco Central está lutando. Mas é muito difícil falar, gente. Vocês não têm ideia. Olha, eu estava olhando outro dia uma estatística que é o desempenho do PIB per capita, por habitante, no Brasil. A gente vai chegar em 2016 com o mesmo PIB por habitante que em 2010. A gente vai perder 6 anos na história do Brasil em termos de melhoria do padrão de vida das pessoas. A pobreza deve aumentar este ano e o próximo.
E isso foi semeado quando você queria proteger o emprego a qualquer custo, de uma maneira artificial. O resultado que a gente está vendo agora em termos de queda do PIB, uma inflação acima de 8%, aumento de pobreza, aumento de desemprego, não é resultado das opções que você está fazendo agora, são resultados dos problemas que você semeou no passado. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar claro. A gente já não vinha crescendo. Então não é essa política econômica de Joaquim Levy, é a outra política econômica. É, exatamente. Essa é exatamente para tirar a gente do buraco que a gente entrou, para dar condições da gente voltar a crescer e voltar a ter melhoria do padrão de vida e voltar a resolver problemas. Então, tipo assim, é preciso não confundir as coisas. Essa queda do PIB não é a queda do Joaquim, é a queda da política anterior, da nova matriz econômica. Acho que essa é a questão que precisa ficar claro. O que havia era uma coisa totalmente artificial, que já não gerava crescimento, daí porque foi mudada, já não gerava emprego, o emprego já não vinha crescendo, a taxa de desemprego era baixa porque as pessoas estavam saindo do mercado de trabalho. Então, acho que isso também é preciso entender que o que a gente está vendo agora é como às vezes a gente toma um remédio e o remédio tem um efeito colateral que a gente não se sente muito bem. A culpa não é do remédio, a culpa é da doença que obrigou a gente a tomar o remédio. Não confundir o remédio com a doença, né? Eu vou fazer ponto, só, desculpa, acho que esse ponto é essencial, porque a gente estava numa rota de colisão no Brasil. Então, não fossem esses ajustes, eu acho que, na verdade, o desemprego ia ser maior ainda, porque a gente ia perder o grau de investimento, a gente ia continuar com a piora do ambiente, né, das expectativas, da confiança. A inflação subindo cada vez mais. Olha, não sei não, eu acho que ia ser pior. Tá certo. Zaina e Armando, eu vou fazer um intervalo, eu volto daqui a pouco. Hoje eu estou conversando sobre conjuntura econômica e perspectivas com Armando Castelar e Zaina Latif. Zaina, você acha que, quer dizer, aí passa esse ano difícil, né? Do ajuste que a gente evitou a rota de colisão, como você disse antes do intervalo. A gente evitou o pior fazendo essa mudança na política econômica. Mas quando o país pode voltar a crescer, você acha? Você acha que o ano que vem dá para crescer assim, ainda que seja um pouquinho? Eu acredito que sim. Assim, uma visão que eu tenho é o seguinte, não há dúvida que o potencial de crescimento do Brasil encolheu nos últimos anos. Acho que o excessivo intervencionismo estatal, a falta de reformas estruturantes na economia, relevantes, né, provavelmente fez esse potencial de crescimento encolher. Eu dou essa ênfase para o intervencionismo estatal, porque na hora que você controla a tarifa daqui, beneficia um setor dali, se altera preços relativos na economia, isso pode custar caro. E além disso, os empresários ficam traumatizados com essa intervenção. O setor elétrico é um politraumatizado hoje. Você desarruma a economia. Agora, outra questão, talvez seja o meu viés de quem é macroeconomista, né? Ter tirado a macroeconomia dos trilhos também penalizou. Então, eu dei essa ênfase muito grande na inflação de salários crescendo acima dos ganhos de produtividade, a inflação de serviços, que é custo para a indústria, 50% do custo da indústria são serviços, né? Isso fez as margens das empresas encolherem muito, e aí a indústria nossa está estagnada. Na verdade, a gente está num patamar hoje inferior ao pré-crise. É muito grave. Então, a minha avaliação é que, como se não bastasse esse encolhimento do PIB potencial, a macroeconomia machucou. Né? Tirar a macroeconomia dos eixos machucou. Então, eu acredito que ainda que o ajuste fiscal tenha lá suas dificuldades, eu não sei se o Joaquim consegue entregar 1,2, sinceramente, talvez a inflação não seja o 4,5, mas caminhar por esse, né, para esse caminho, né, de ajuste da macroeconomia, eu acho que isso vai trazer um alívio para a economia. E aí a gente poderia crescer em torno do potencial o ano que vem, que eu acho que deve estar entre 1,5% e 2%, enfim. E aí, o que você acha? Porque é o seguinte, uma coisa importante que você olha sempre é o investimento em infraestrutura, né, Armando? Você sempre nos informa sobre isso. Agora, eu fico olhando assim, o governo está fazendo um movimento para fazer uma nova onda de concessões e mais investimento em infraestrutura. Só que fundos de pensão estão com dificuldades, a maioria está com dificuldade financeira, desequilíbrios, exatamente por excesso de uso dos fundos de pensão para viabilizar projetos. As empreiteiras estão todas com problema e o BNDES está com menos recursos. E aí? Olha, bom, primeiro respondendo a questão do número, a gente tem uma visão que ano que vem vai alguma coisa entre 0,5% de crescimento, que é muito pouco, mesma visão de que o potencial de crescimento caiu muito, acho que a gente não chega lá no que vem.
Acho que a gente precisa de uma agenda de crescimento. E a gente cresce quando? 2017? Algum dia a gente cresce? A gente vai voltar a crescer 1,5%. Depende, está nas mãos da gente. 2017 está para ser trabalhado ainda exatamente com questões como o programa de concessões. O que eu tenho visto até agora é uma repetição do que foi feito em 2012, de vários outros programas que foram anunciados, que botam aqueles bilhões todos na frente, que são investimentos ao longo de 30 anos, e depois nada acontece. Eu acho que a infraestrutura é um caminho, a gente precisa muito de infraestrutura, é uma área mais ou menos, tem alguma ligação com a macro, mas não é tão forte, porque são projetos de prazo muito longo, então dependem do para frente, mas a gente precisa mudar muita coisa, a gente precisa mudar a regulação, onde o governo interviu muito desde 2003, as agências estão politizadas, com diretores interinos, certos modelos de setores... A maioria das agências não tem nem quórum para decidir, né? Pois é, não é só querer fazer concessão, você precisa criar um clima para que o investidor privado realmente queira investir. A solução não é fazer 1 ou 2 projetos, um pedaço de estrada ali, um pedaço ali, isso não muda nada na economia, na macroeconomia, no crescimento do país. A questão é realmente fazer um grande movimento de infraestrutura para o qual há espaço, para o qual muito investidor querendo investir, muito dinheiro de fora querendo entrar, mas que precisa de condições. E aí o governo precisa dar um cavalo de pau semelhante ao cavalo de pau que ele deu na macroeconomia, senão não é só anunciar que vai fazer nada acontecer. Tá certo. Agora, quando você olha assim para frente, quer dizer, o que você acha que, em que momento pode ser o país ter um cenário confortável de inflação na meta e crescimento um pouco maior? Olha, se tudo caminhar bem, eu acho que ano que vem a gente pode ter um resultado já mais interessante. Assim, eu estou mais positiva que o Armando. Eu acho que pode ser mais... 1 a 2. E ele falou em meio a... 0,5. Meio... Agora, é aquilo, Miriam, a arrumação da macro dá trabalho, mas por incrível que pareça não é o maior desafio mesmo, né? Eu concordo com o Armando que assim, arrumar a micro é mais complexo. Não tem livro-texto, você tem que estudar experiências de outros países, não tem coisas consolidadas que você fala, não, o caminho é esse, tipo meta de inflação, o caminho é esse, ajuste fiscal, o caminho é esse, não tem grandes debates, né? Agora, quando você entra na microeconomia, o debate é mais complexo. E aqui, assim, o ponto que eu vejo, assim, de alguma luz no fim do túnel, se bem que fraquinha, mas enfim, eu fico feliz de ver esse debate voltando no Brasil. Porque a gente, assim, o retrocesso que a gente teve de estar tendo que discutir de novo inflação, déficit público, dívida pública, é um retrocesso tremendo no debate econômico, tremendo. Então, se a gente agora começa a falar, puxa, tem a terceirização aí sendo discutida, puxa, tem de novo alguma discussão sobre concessão, a Petrobras sinalizando que, olha, não sei não, de repente flexibiliza o conteúdo nacional e a regra de partilha. Ou pelo então, menos a gente faz um conselho técnico, né? Exato. Pelo menos voltar a discutir essa... Eu acho que está muito incipiente ainda, tem muita coisa... Bom, outra coisa, o Joaquim Levy voltando a falar de guerra fiscal e negociando com os estados e tal. Acho que o caminho é super difícil e tal, mas eu fico feliz de não estar só na discussão, porque a inflação, porque a Selic, que bom que alguma coisinha começa a aparecer. Não, o problema não é só a inflação e Selic, o problema é que achar que a inflação estava bem, assim, até 6,5%, ou estava bem, assim... Foi um grande retrocesso. A intervenção na energia, né? Quer dizer, a gente tinha que voltar a falar de coisas que já estavam, discussões vencidas, né? Pelo menos a gente achava que estava vencida. Agora é o seguinte, os Estados Unidos, né? Esse agora teve um primeiro trimestre foi decepcionante, estava crescendo, estava recuperando, estava tanto recuperando que falava em aumento de taxa de juros, aí o dólar começou a se fortalecer, mas agora volta a quadra 1, porque não está crescendo tanto assim. E, ao mesmo tempo, portanto, os juros não vão subir, portanto, o dólar não precisa subir tanto. Isso é bom para a gente, esse cenário meio fraco dos Estados Unidos, ou é ruim? Olha, é bom, porque dá mais tempo para o ajuste acontecer. Agora já se fala em subida dos juros nos Estados Unidos só no último trimestre, a pressão sobre o câmbio já diminuiu. Agora,
é um tema que a gente não falou, a gente tem um enorme déficit externo, a gente tem um déficit em conta corrente com uma economia que não cresce, que aliás esse ano, como a gente disse, vai contrair. Eu estou com déficit de programa, porque os assuntos são tão complicados que eu tenho que escolher por partes. Não, eu entendo, mas assim, então, a gente tem mais isso, né? Mais esse estrangulamento. Esse é um problema à espera de ser tratado, que não está sendo tratado, que provavelmente vai exigir uma desvalorização maior do real, além de questões na área de competitividade, quer dizer, eu falava antes da indústria, melhorias na infraestrutura, etc. Essa área não está sendo preocupante porque, como as economias ricas não estão crescendo muito, existe muita liquidez, facilidade de financiamento, mal ou bem a gente está conseguindo defender o grau de investimento. Então, o dado ruim nos Estados Unidos compra tempo para a gente lidar com os problemas e depois, no futuro, vir lidar com esse, que ainda não é um problema mais urgente. Você acha também, Zina, que a gente ganhou um tempo com os Estados Unidos mais devagar? Eu tenho mais dúvidas aqui, porque mesmo que os Estados Unidos suba juros, a gente sabe que é um movimento que vai ser muito gradual. Toda a sinalização tem sido nesse sentido. Eu acho que o tipo de ruído que vai ter quando começar, talvez seja um ruído muito temporário. Eu não acho que é isso que vai impor um grande ajuste. Mas o fato de ser adiado, isso abre, como ele disse, abre um espaço para a gente se arrumar? Eu acho que tem coisa que o mercado antecipa, precifica já. Quando o câmbio foi para 3,30... Já estava precificando. Por isso que eu tenho minhas dúvidas. Para mim, para ser sincera, assim, o que é variável crítica no meu cenário é muito mais China. E os impactos disso em preços de commodities. Tá, e a Vale com prejuízo, né? E aí sim é uma variável importante, porque o que a gente nota, quer dizer, nesse enfraquecimento dos fundamentos do Brasil, o Brasil ficou mais sensível, mais vulnerável aos choques externos. Né? Então, qualquer coisinha lá fora, qualquer notícia ruim, qualquer queda de preço de commodity, a gente está sentindo um impacto mais forte do que era o padrão. Né? Então, isso obviamente fruto desse enfraquecimento. É uma reação pior do que, por exemplo, dos pares da costa do Pacífico. Né? Então, eu dou um peso maior a isso. Não que a política do Fed não seja relevante de forma alguma, é muito relevante, mas acho que tem uma parte ali que já foi, de alguma forma, já impactou essa correção da moeda. Agora, em relação à correção da nossa moeda, infelizmente a gente precisa mais. Quer dizer, você está vendo um cenário de mais desvalorização do real? Tem que ter. O Brasil continua caro. E aí, você acha também mais desvalorização? Sim, como eu acabei de dizer, eu acho que o nosso déficit em conta corrente exige mais desvalorização. A gente está com 4 e tal. Exato, 4,2%, de novo, com uma economia que não cresce, que contrai, né? Quer dizer, se voltar a crescer, vai demandar mais bens importados, particularmente se o investimento voltar a crescer. E acho, já é que acho que a gente diverge, né, que essas condições, assim, esse adiamento do Fed realmente continua criando condições. Primeiro, existe uma relação inversa entre preço de commodity e o dólar, o valor do dólar no conjunto de moedas com os quais os Estados Unidos comercializam. Então, adiar os juros no Fed significa um dólar não tão forte, torna o ciclo de valorização do dólar um pouquinho mais lento, permite que o preço das nossas commodities, das nossas exportações, não caiam tão rápido como vem caindo, então dá um fôlego na balança comercial. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que lidar com a questão externa, com o nosso déficit externo, e vai exigir mais desvalorização. Muito trabalho pela frente. Obrigada, Zina, por ter vindo aqui. Prazer. Estar com a gente. Obrigado, Armando. Eu volto na semana que vem.